Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Eu sou o Diogo Frade, comigo tenho sempre aqui o ilustre Pedro Neves Olá. e o Daniel Branco. Bem-vindos. Hoje temos um convidado muito especial. Ele trouxe hoje, pela primeira vez na história do nosso programa, não trouxe uma garrafa de vinho, mas a gente permitiu que isso acontecesse. Temos connosco o Cardoso, do Azeite Distintos. Muito bem-vindo, Hugo. Obrigado por ter aceito este convite. Obrigado eu que agradeço, tenho acompanhado e muitos parabéns a vocês pelo programa, está maravilhoso e obrigado pelo convite. Claro que sim, claro que sim. Então, Hugo, e você, para já, trouxe aqui então um exemplar do teu azeite. Vou deixar aqui para ver se conseguimos dar um close. Yeah. Que era aí para o pessoal de casa ver o azeite dos chefes, não é? Exatamente. Exatamente. Hugo, então se puder falar um pouco aí Como é que surgiu aqui desse projeto e um pouco mais do azeite em si, não só do projeto, que isso a gente vai falar durante o programa. É assim, começando por essa última palavra que tu falaste, Sim. que é o azeite dos chefes. Ao contrário do que as pessoas pensam que é o azeite só para chefes, isso simplesmente surge numa notícia do Expresso, onde o título da notícia é o azeite dos chefes. E eu achei curiosa a frase, uma vez estava a pesquisar no Google, foi mera curiosidade, e quando escrevi o azeite dos chefes, surge a notícia. E eu disse, olha, que giro, vou pegar. Não foi uma coisa pensada, simplesmente foi uma coisa que surgiu ao longo deste projeto, que já vai já passa de uma década, com marca própria. O projeto foi herdado por os meus pais, ou seja, os meus pais tinham o lagar e produziam o azeite. Eu já faço parte da 6ª geração a nível de lagares familiares, não de pai para filho, mas de primos mais afastados ou mais diretos, mas sempre teve nas famílias o lagar de azeite, mas todos eles vendiam a granel, ou seja, era um projeto que existia numa freguesia chamada Campo de Vibras, Concelho de Vimioso, distrito de Bragança. E aí, quando os meus pais há 30 anos pegaram no lagar, eu decidi ir fazer um trabalho de pesquisa, tentar perceber que qualidade e que características é que o meu pai trabalhava esse azeite, se tinha alguma qualidade ou não, sendo que para nós todos os nossos produtos têm sempre qualidade e são sempre os melhores do mundo. Claro. Mas na realidade tem que ser alguém que vai comprar e que o valoriza ou que sabe se é bom ou não para comprar. Eu nessa altura não sabia, nem tinha noção das qualidades do azeite. Sabia que era bom, mas não desta dimensão. E quando em 2009 fui para o ISA estudar o azeite, que era o melhor laboratório a nível nacional, ainda hoje é considerado um dos melhores laboratórios, aí fui dar conta do que era uma análise sensorial, o que era, como é que o azeite, o virgem, o extra virgem e o lampante se eram caracterizados. De 2009 a 2012, 2013 foi só trabalho de casa de laboratório, porque além da qualidade tínhamos que perceber a consistência, e não satisfeito porque o laboratório tinha-me dito que tinha essas qualidades que eu queria saber, fui falar com o chefe Cochina e o Eduardo Serra das compras do Vila Joia, e o Cochina era o chefe executivo e ainda é hoje do Vila Joia, e queria perceber se realmente o azeite tinha estas qualidades tão fantásticas como eu achava e o laboratório também achava. Quando ele disse que sim, foi só criar a marca e a imagem e pronto, e o resto tem sido a história. Muito bom. E para já, imagina, tipo, o nome Distintos, isso já vem de lá de trás ou foi um rebranding que você criou? E o porquê já desse nome, que aliás é uma curiosidade que eu tenho. Exatamente. Supostamente isto foi não foi o primeiro nome que surgiu. Sim. O primeiro nome que surge é Padrão dos Santos, que é a nossa família. E era engraçado que os lagares lá atrás vinham das famílias dos Padrões e da família dos Santos,
que a dada altura os dois herdeiros, o filho e a filha, acabaram por casar e acho que era o tio-avô, esse ficou com 2 lagares. Um no meio da aldeia e o outro no final da aldeia, que a gente chamava-lhe a zona do tanque ou a zona da lagoa. E ele decidiu por ficar com o da lagoa por causa também das águas russas e era muito mais vantajoso. Só que quando eu vou registar a marca Padrão dos Santos, havia uma marca que já estava registada como azeite padrão. Pois. E veio, chumbou esse nome. Pois. Então, eu estava a trabalhar com um amigo meu e ele disse, pá, põe distintos. E eu na altura nem me soou assim tão bem como me soou hoje. E ficou. Pronto, ou seja, foi a segunda opção do registro da marca, não foi a primeira opção. Sim. E é um nome bonito, não é? bonito, sim. É um nome que marca, é um nome que marca logo exato. distinto. Sim, não há nada, Fica- não há nada parecido, imagina. Exatamente. Você, É. aliás, nem trata o azeite por azeite, trata por distintos. Exato. Cadê a garrafa de distintos? Exato. Não é? Sim, é verdade. é Exato, verdade. é verdade. As pessoas, agora para entrar aqui também numa parte um pouco mais técnica, como nos vinhos há as castas, no azeite também há uma espécie de casta ou tipo de árvore que dá azeitona que dá uma característica diferente ao azeite. Aqui nestes distintos temos que blends de azeitona. São umas variedades. Nós na vinha temos a casta, no olival ou na oliveira temos as variedades. Que literalmente é como o vinho. O mesma oliveira, geograficamente, muda de nome. Nós temos uma que chamamos a picual, ou a bical neste caso, e noutros sítios chamam a picual. Mesmo em zonas muito perto, eu trabalho com 3 concelhos. Trás-os-Montes é dividido em 2 regiões, terra quente e terra fria. Onde temos o lado de Mirandela e Valpassos, que é a terra quente, e do lado da terra fria temos 5 concelhos, Vinhais e Bragança. Bragança será sempre a cidade, a capital de distrito, e depois temos 3 concelhos que aí surgem todos os olivais para fazer este blend, que é Vimioso, é o nosso concelho que pertence à freguesia chamada Campo de Víboras, que é onde está o lagar, e depois trabalho com os outros 2 concelhos, que é Mugadouro e Miranda do Douro. Miranda do Douro, estamos a falar o Planalto Mirandês, que é a nossa segunda língua oficial em Portugal. Temos Exato. o português e temos o mirandês, que surge em Miranda do Douro. Só sei falar um cachico. É um pouco por aí. E as freguesias de onde o olival está sediado são de várias freguesias e de vários produtores locais, onde já estão todos selecionados e trabalham sempre com os mesmos produtores. Aí confere sempre a mesma qualidade. Mesmo o mesmo olival, de ano para ano, tem quebras e tem sabores diferentes. Ok. Como o vinho, ou seja, a uva não dá sempre o mesmo sabor Exato. Sim. por causa das alterações climatéricas, Também podemos utilizar o termo terroir, portanto, para completamente. de igual forma. Também, mas, por exemplo, as características daquele olival permanecem, por exemplo, as características primárias, ou não? Muda-se tudo? Sim. Tem-se vindo a alterar a nível de trabalho, que é deixar os adubos e os pesticidas, eliminar essa parte. E neste momento, os olivais são olivais de sequeiro. Voltando às variedades, que é bical, maçanal, negrinha e uma parte de santolhena. Mais ou menos quantas variedades existem? Essas 4. Ok. Porque os olivais que eram plantados não era um olival pensado, não era um olival que foi estudado o terreno. Nós temos a nossa cultura de plantação de olival é por estaca. Ou seja, nós cortamos um bocado da oliveira, que achamos que vale a pena, plantamos, e só que temos que esperar 30, 40 anos para aquilo começar A brotar. a colher a azeitona. Por isso estamos a falar de
Ou seja, eu hoje vou plantar um olival não para deixar para o meu filho, mas para deixar para o meu neto. Um por bocado, aí. um bocado como o sobreiro. É isso mesmo. É isso mesmo. E, Então quem está a pensar em ter um olival... desta forma é mesmo para deixar. É mesmo para Herança. É só herança. mano. É só herança. É. Por isso é que também no Alentejo viu-se muito arrancarem oliveiras centenárias Claro. para ir para o outro lado, porque pronto, há pessoas que querem montar um olival já com Já, sim, com... a dar azeitona. azeitona, Sim. sim. Faz sentido. Então, ou seja, Então, os olivais com que tu trabalhas são mais ou menos olivais entre que idade? os mais novos têm à volta de 30, 40 anos. Ok. Estão agora. Mais coisa, menos Estão agora a começar Estou agora a começar a trabalhar. a sua vida. Sim, então agora a começar a... A sua vida não, a sua produção. Porque muitos deles eram à beira do rio, as oliveiras antigas, e essas acabaram por deixar de produzir, talvez pelas alterações climatéricas ou por outras soluções, não faço a mínima ideia, mas esses mais antigos, que eram ao pé do rio, porque depois também havia uma curiosidade engraçada, que havia mais população do que terreno, que é o contrário de hoje. Hoje há mais terra que não é trabalhada. Então o pessoal aproveitava a melhor parte do terreno, era para a horta e para batatas. A outra parte era para vinha. E como divisória, plantavam as oliveiras, porque a oliveira é uma árvore que se dá em qualquer parte do terreno. E muitas das vezes a oliveira servia para como um marco para separar Marcar terreno. o terreno. terreno. Olha, este é meu e este é teu. Então a oliveira fazia ali a separação. Engraçado. Pois, imagina usar uma oliveira como referência. Sim, sim. Sim. O meu terreno vai até a oliveira. Até lá aquela oliveira. Exato. Traz os montes, estamos a falar de uma região que tem uma boa porção de terreno, mas são sempre parcelas muito pequenas. Nós às vezes olhamos para um terreno que parece ser simpático, mas depois aquilo é de 3, 4, 5 pessoas, ou seja, Ok. aquilo que parece que é grande depois é muito pequeno, ou seja, não dá para fazer grandes produções de escala. É o que, por acaso, eu acho que é o que acontece em quase toda a produção agrícola em Portugal, é que a maior parte dos produtores são tudo pequenos produtores que depois se aglomeram para depois fazer negócio. Certo, ou seja, temos o Minho e Trás-os-Montes são as piores. A nível de alguma dimensão, a nível da dimensão interna. Se formos olhar para o lado de Espanha, mesmo o Alentejo e o Ribatejo, que são as maiores parcelas de terrenos agrícolas, sendo que aqui o Ribatejo é mais fértil, o que é que acontece? São grandes para o nosso território que nós temos, mas se olharmos para o território de Espanha, são sempre parcelas pequenas, porque nós somos um país muito pequenino. Pois, sim. Por mais que a gente queira que Pois. isto estique, Não dá. Não dá. Não dá. Só se for para a água, né? Não Sim. se jogar terra na direção da água. Mas isto já vem portanto, já vem de há muitos anos, porque no Alentejo haviam os latifundiários e no Norte havia os minifundiários, que eram pequenos produtores, e no Alentejo é que eram grandes extensões de terra, que eram donos, uma família só era dono de terras sem fronteira. Sim. Bem, então vamos começar por se calhar provar este azeite. Como é que achas que temos de provar o azeite? Mas, Uma tostinha? mas só antes, nós, claro que hoje aqui a joia da coroa é o azeite do Hugo, mas nós também trouxemos aqui um vinho, se calhar acho que era até bom já de cantar. Sim. Exato, que é para a gente estar Força. aqui. Descobre aí, o que queres que eu descubra eu? Descobre. Quem descobre. descobre? Descobre o quê? Ou então faça um Google. Deixa-me só pôr aqui a garrafa para o pessoal olhar enquanto você fala aí, Diogo. Pronto, então este é um vinho do Douro. Conseguem encontrar com alguma facilidade no Auchan, em alguns supermercados aí da vossa casa. É um vinho produzido por uma família alentejana com o apelido Bio, B-I-O. Isto basicamente é uma produção de vinho em estilo cooperativa, ou seja, eles juntam pequenos produtores das regiões para produzir este vinho. Começaram a produzir vinho na Amarleja, já produzem vinho no Douro também, e acho que também eles produzem mais em uma outra região. E pronto, este é o blend típico da região: Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. E Barroca também. E Barroca também. E pronto, e deve ter lá, se não tiver barrica, tem umas aparas. Mas aí então é isso. E já voltando aqui também pro assunto que é o azeite do Hugo. Pessoal, vocês têm que ver
o que é esta cor. Eu não sei se conseguem pegar aí. E Paulo, o- diga-me lá se consegue ou não. Consegue? Isto é um azeite que é mesmo uma qualidade É mesmo, é inacreditável. mesmo. E eu vou te contar uma história. Boa. 2 semanas atrás, houve uma senhora, um casal do Brasil que tiveram lá no restaurante. E eu levamos o azeite, demos, e a senhora perguntou assim: olha, ela é sommelier de chá. Sim. E ela disse assim: olha, eu adoro azeite. E eu nunca provei na minha vida um azeite tão bom quanto esse. E aí eu fui lá, peguei a garrafa, mostrei e contei um pouco daquilo que o Hugo já compartilhou conosco. E ela hoje vai ver o programa, anotou o nome do podcast e tudo, porque ela disse que queria Boa. ver esse programa hoje, porque realmente esse azeite marcou, ela disse que marcou a viagem dela. A sério? Exato, ela disse que marcou a viagem. Então, ela provavelmente vai nos assistir e vai lembrar, né, lá do almoço. Foi um almoço que ela foi lá com o marido e amou o azeite mesmo. Disse que foi um dos melhores azeites que ela provou até hoje. Não é surpreendente, porque de facto tem uma qualidade brutal. Exatamente. Todos os Esse clientes, azeite, todos os clientes adoram. esse azeite é mesmo uma coisa assim. Eu antigamente tinha uma coisa com azeite que era, azeite para mim era tudo igual. Pois. E isto também foi um ponto Sim. que, Viragem, peraí, ponto de exato, que tem aqui coisas que são diferentes, não é tudo igual como eu imaginava. Então foi a partir daí, até foi quando a primeira vez que tive o contato com esse azeite foi no 9B, lá com o Guilherme Spalker, chefe, e até o Diogo, né, a gente fez parte lá da primeira equipa, da equipa Aliás, da abertura. acho que não, se E não nós- terá sido na Taberna Fina que a gente começou a trabalhar com distintos. Eh, Foi. Pois foi, é Foi na Taberna verdade, é Fina. verdade, Foi na Taberna foi. Olha, nem me lembrava. É verdade, foi na Taberna Fina, exato. E desde então, pá, para Fora de mim série. é o melhor azeite de sempre. É o melhor azeite O de sempre. David Jodar uma vez ofereceu-me uma garrafinha destas. Foi. Yeah, epá, e eu utilizava quase só uma colher de sopa assim, para regar um bocadinho a salada Não é? Para finalizar. E dá um sabor fora de série à comida. Eu já não, eu já pego a garrafa. Sim. Quanto mais melhor. Claro. Tu por acaso tens alguma dica lá em casa? Porque eu acho que, tal como os vinhos, o conhecimento sobre azeite assim, para as pessoas de casa ainda está muito rudimentar. Ou Exato. seja, os vinhos as pessoas já começam a perceber porque já há muita gente a falar do assunto. O azeite, eu acho que ainda há poucas pessoas que conseguem distinguir um bom azeite de um mau azeite. Ou seja, às vezes há pessoas que falei que já de especialistas da área, há pessoas que dizem é bom sentir aquele amargo. Só que há pessoas que dizem que sentir o amargo significa que o azeite não é bom. Então, afinal, quais são as características que uma pessoa, ao provar um azeite, pode dizer assim, ok, este azeite é bom ou este azeite não é bom? Começa logo por um erro grave, que é as pessoas escolhem o azeite pelo grau de acidez. Quando perguntas às pessoas, ou quando as pessoas vão à procura de um azeite, a primeira pergunta é: qual é o grau de acidez do azeite? Porque nós também, quando escolhemos um vinho, não escolhemos o vinho ser bom pelo grau de álcool. Mas há pessoas que escolhem. Pronto. Exato. É verdade. Mas não é o grau de álcool que vai saber se o vinho é bom ou mau. Claro. O azeite é igual. O grau de acidez tem a ver simplesmente com o apodrecimento da azeitona. No momento que tu apanhas a azeitona do olival e deixas em casa, quanto mais depressa fizeres o azeite, menos grau de acidez vai ter. Por isso não estamos a falar de uma coisa que é melhor ou pior, simplesmente tem a ver com o tempo que tu tiveste de espera para poderes fazer o azeite. Isso é que é a parte do grau de acidez, tem a ver com o apodrecimento. O que literalmente vai diferenciar um bom azeite ou um mau são as variedades e a zona geográfica. Porque estas mesmas variedades que eu há um bocado mencionei, que é a Bicala, a Massanal, a Negrinha e a Santolhana, se forem no Algarve, vão ter sabores totalmente diferentes. Sim. Este azeite tem duas coisas muito, muito focadas, que é sabor a fruta seca, amêndoa e noz. É a coisa mais forte no sabor deste azeite. Surge porquê? Porque o território atrás dos montes, a maior riqueza que tem é nos frutos secos. Ou teve ao longo deste tempo todo.
Hoje já não temos tantas amendoeiras e tantas nogueiras como tinha. E isso literalmente, agora, há outra coisa que eu comecei a fazer o azeite, o distintos, surge no final de novembro. Se surgir no final de dezembro, vai ter uns sabores mais madural. Se tu antecipar o tempo da transformação da azeitona, ela está mais verde. Só que, na minha opinião e na opinião das pessoas que usam, que são os chefes da cozinha portuguesa e internacional, preferem o azeite mais verde, porque tem um sabor mais intenso. Se for maduro, não. Então, isso é que faz a diferença. Porque há variedades, por exemplo, este pico que nós sentimos quando estamos a consumir o distintos, o que é que surge? Surge de uma variedade que é a bical, porque é muito mais forte a nível de sabor, de intensidade. E as outras acabam por dar também, acrescentar valor. E isso é um blend que surge quando estamos na produção. Eu e o meu pai é que decidimos se vale a pena engarrafar ou não. Não é uma coisa que a gente ligue muito à análise sensorial, mas sim à nossa análise sensorial. O distinto surge do nosso palato e do nosso sabor. Ou seja, quando vocês estão a provar o distinto, estão a provar uma decisão do Hugo, do Francisco, da Ofélia e da Vera. E aí não é melhor nem pior, é diferente. Sim. Pois. Agora, se os outros não têm esta qualidade, ou se esta qualidade é superior, também se deve muito ao tratamento dos olivais e ao processo como é transformada a azeitona no azeite, porque é como o vinho. Pois. Há pessoas que podem pegar nas mesmas uvas, mas coisas que quando vão transformar em vinho, a coisa pode correr mal. É como na cozinha. Nem todas as pessoas sabem cozinhar, mas cozinhar para fazer as outras pessoas felizes Exato, é diferente. é um bocadinho diferente. Claro que sim, claro que sim. Tu, por exemplo, Hugo, no olival também tens controle de qualidade, como se faz, por exemplo, como se faz nas vinhas. Controle de qualidade de produção. Sim. Quer dizer, de produção, desculpa. Era o que eu queria perguntar. Sim, temos nos meus e tento com os meus parceiros também tentem fazer dessa forma. Nós temos, depende do ano, 2, 3 lavragens, temos uma poda e uma estrumagem com estrumo de animal. E é só isso. São olivais de sequeiro, não precisa de rega. Não quer dizer que com isso também não vai ter quebra. Mas não é tão, ou seja, o nosso olival não sofre tanto esta parte das secas como, por exemplo, os outros tipos de olivais precisam de rega gota a gota. Sim. Esses sim sofrem muito mais estas alterações climatéricas do que o nosso, porque os nossos olivais acabam por, como são de sequeira, acabam por se adaptar às alterações climatéricas. Então são olivais mais versáteis. Sim, Tem mais versatilidade. por isso é que duram mais no tempo. Pois. Estão aqui há 100, 200, Sim, 300 sim, sim. anos Pois, é verdade. por causa disso. E como é feita a apanha, no caso, a colheita é manual ou existe maquinário ou alguma coisa assim para fazer a colheita das azeitonas? Infelizmente, deixamos de ter mão de obra. Sim. Acho que todas as profissões hoje estão a sofrer de falta de profissionais. Todas mesmo. É verdade. Todas. Por isso a agricultura não deixa de haver, não é uma exceção. O que é que nós fazemos? Temos as máquinas para apanhar quase a totalidade e depois temos um carinho especial por algumas oliveiras que ainda conseguimos juntar 3, 4 pessoas e em 2 dias apanhamos Azeitona. essas oliveiras que a gente não quer que a máquina vá. Mas já 80, 90% da apanha já é tudo nas máquinas. E há uma diferença entre a apanha manual e a mecânica? A mecânica agride a oliveira ou... Acaba por sempre por ter algum choque, porque literalmente estamos a falar de uma máquina que faz vibrar a oliveira toda. Pois. Enquanto à mão é varejar e simplesmente só tocamos na rama, não vamos tocar na oliveira em si. Provavelmente não, mas daqui a 20, 30 anos é que vamos saber se as oliveiras ainda estão cá ou não.
São sempre situações, por isso é que nós, nas mais antigas, tentamos ou seja, o estrago não seja assim tão grande, ou seja, mesmo que a gente perca o olival, pelo menos fique com algumas oliveiras. Claro que sim. E a tua produção hoje gira em quanto, em termos de quantidade? O meu foco será sempre as 3, 4 mil garrafas por ano. Isso em litros dá... Não sei se são 4 mil é 2 mil litros. 2 mil litros é... Estou a falar 4 mil garrafas porque são garrafas de 1000 litros. Eu só tenho uma embalagem. Ao contrário dos outros produtores, tem garrafão e tem garrafas de 7,5, de litro. Eu só trabalho com esta garrafa e é essa a minha produção, as 4 mil garrafas por ano. Porque ao aumentarmos a produção, vamos ter vários problemas. Temos que aumentar a capacidade de produção, de armazenamento e depois provavelmente vamos ter que aumentar com azeitona que não tem essa qualidade. Então prefiro aumentar o preço e manter a qualidade e a quantidade, porque ao contrário do que as pessoas pensam, este azeite demora a gastar, porque as pessoas usam isto para finalizar e não para cozinhar. Pois, não para cozinhar. Para cozinhar até para cozinhar é um crime, exatamente. Sim, As pessoas podem dizer, como é que é possível, mas não, para gastar uma garrafa de azeite, meio litro bem doseado dá para 30 doses. Estamos a falar de muita coisa. Sim, eu por exemplo demorei aí 2 meses, quase 3 a gastar uma garrafa destas. Quanto? Porque eu só uso na salada. Tipo, Sim. Também não como salada todos os dias. Mesmo assim, porra, 3 meses? Cara, Depende da pessoa. Depende da pessoa. O Pedro eu gosto mais do Pedro. o Pedro gasta aqui numa semana. O Pedro, olha, eu vou-te falar uma coisa. Uma vez eu comprei uma garrafa dessa. Sim. Eu vou lhe dizer, e é uma pena minha mulher não estar aqui hoje para ela confirmar. Nós gastamos uma garrafa dessa de azeite em 20 dias. Porra. Não estás bem a ver, mano. É assim, sim. Depende Tipo, do a que comas. gente regava a salada mesmo a séria, estás a ver? E depois aquilo, mano, não ficava. Sabe porquê? Depois do finalzinho, estava lá o azeite no finalzinho da saladeira. Claro. Exatamente, pão. Pegávamos um pãozinho, ia lá, pronto. Mas mesmo assim, estamos a falar de 20 dias, quase um mês. Estamos a falar de meio litro para um mês. Mesmo o restaurante, vocês têm noção disso, que para gastar uma garrafa já tem que ser muita dose, muita entrada, muito... Sim. É como a trufa ou a flor de sal, ou seja, só para dar sabor e acrescentar sabor, nada de especial. Então vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde ao azeite distintos. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Hugo, mais uma vez por ter vindo. E também está aqui uma boa escolha. É descobrirem. É descobrir. É isso. É aqui o descobre. Eu gostei foi do rótulo. Esse cão tem uma história. Que esse cão é um cão que chama-se Perdigão português. Perdigão ou perdigueiro? Perdigueiro português. E esse cão já nos acompanha desde o século XVI. Portanto, essa raça de cão, os portugueses já utilizam esse cão para a caça há bastante tempo. Perdigueiro, exato. Descobre a caça. Exato. Descobre. Exatamente. Está aí uma boa ligação do nome com o cão. Exato. Grande Hugo, achas que o problema da... Porque é que achas que há falta de mão de obra? Por exemplo, nós sabemos porque é que há falta de mão de obra na hotelaria, mas porque é que há uma falta de mão de obra na agricultura, sendo que eu acho que neste momento atravessamos um problema de habitação, não ter onde viver, mas o que é facto é que não temos onde viver se decidirmos escolher viver em Lisboa, porque de certeza que uma pessoa, se quiser viver em Trás-os-Montes, de certeza que há lá casas para uma pessoa viver. E baratas. E muito barato. Acredito que isto são tendências por vários fatores, mas eu acho que o interior lentamente vai ser povoado, porque as cidades estão caríssimas. E estão lotadas já estão... Além disso, é assim, não estão caríssimas só na habitação, estão caríssimas no custo de vida. E na qualidade de vida. Tu queres hoje em dia ir a Lisboa, só o estacionamento em Lisboa é um rim. É caríssimo. Primeiro, para encontrar estacionamento já não está fácil. Depois ainda pagar pelo que tem.
A agricultura é um trabalho Duro? duro, muito duro, e a nível de rendimento também é muito fraco. Porque ou são pessoas que realmente criam a sua própria marca e vão valorizar o produto, que foi aqui, o que eu fiz. Porque da forma como o meu pai trabalhava e todos os outros familiares, com venda a granel, o projeto nunca era rentável. Porque estamos a falar de vender a terceiros e esses terceiros vão valorizar-se eles próprios e não vão valorizar o produto. o produto e o produtor. Esse trabalho eu estou a tentar fazê-lo, que é valorizar o agricultor na compra da azeitona, para tentar entusiasmar a que trate melhor o olival e que de alguma forma também o aumente na produção. E quando tu trabalhas o dia inteiro, sol a sol, onde o inverno é mais simpático porque a luz do dia é mais curta, mas no verão, estamos a falar das 7 da manhã até às 9 da noite, porque tens todo o teu trabalho e depois ainda tens as hortas e todos esses trabalhos. Ou seja, o dia é maior, acabas por trabalhar mais. E com temperaturas altíssimas, sem condições nenhumas. Hoje em dia já temos algumas máquinas, mas mesmo assim tem que ser muito esforço físico. E depois chegas no final, colhes pouco, tens uma grande quebra. O ano passado foi se calhar dos piores anos para tudo. É que não foi bom para nenhum produto agrícola. Não houve hortas, não houve azeite, não houve vinho, não houve nada. Que desse. E este ano também nós não sabemos. Ou seja, nós quando chegar à altura das hortas, ou quando chegar à altura da vendima em setembro, ou na altura do novembro, dezembro, na altura do olival, nós não sabemos se vamos colher ou não. Ou seja, é sempre uma incerteza. É, como diz o meu pai, nesta altura a gente vai ao olival, vê se tem algumas sementes. Mas se vem um temporal daqui a um mês ou dois, se nós tínhamos ficado contentes, deixamos de estar, porque acabou por perder uma grande produção. E isso acaba por ser sempre um bocado triste, porque vives no dia a dia, vives do que colhes, colhes muito, mas depois não vendes, é só mesmo para quase te alimentares. Basicamente é só para te alimentares, mas hoje em dia, mesmo no interior, também tens que pagar impostos e mesmo a água e a luz. Sim, já não é barato. Os impostos estão aí em todo lado. Sim. E, por exemplo, é engraçado, o teu pai ainda te ajuda nesse processo. Sim. Ele fala-te na... O meu pai e a minha mãe e a minha irmã. Sim, mas eles falam-te nas alterações que, por exemplo, no tempo deles era mais fácil prever o que é que iam colher ou não? Também havia essa incerteza? Não, havia essa incerteza. Aqui a coisa mais engraçada é que os meus avós faziam o azeite em dezembro. O meu pai fazia em dezembro. Não, os meus avós faziam em janeiro. Os meus pais em dezembro. E eu hoje estou a fazer em novembro. 3 gerações, estamos a falar de 2 meses. Grande. É muito. Sim. Muito mesmo. É uma diferença de 2 meses do início, não é? Sim. Portanto, Sim, mas as alterações climáticas são óbvias. Agora temos é que perceber se temos capacidade de nos adaptar a elas. sim, mas é preocupante perceber que em tão pouco tempo houve uma diferença de 2 meses, não é? Sim. Uma diferença brutal. São 3 Então, meses, pouco novembro, tempo. dezembro e janeiro, Sim. mas estamos a falar no final de novembro e no princípio de janeiro. Mas os vinhos foi igual. Os vinhos também Sim, eram... sim. Aquilo até havia aquelas datas próprias em que os produtores quase... independentemente do tempo do ano que fosse, colhiam sempre naquela altura. Por isso é que antigamente haviam vinhos anos excepcionais e depois haviam anos que eram péssimos. Sim. Hoje em dia já temos conhecimento para decidir quando é que apanhamos a uva e há produtores já que já estão a apanhar a uva no início de agosto. Exato. Quer dizer, com uma diferença de um mês. Exato. Agora acho que tem que haver uma capacidade de desenvolvimento tecnológico para que os agricultores possam viver daquilo que produzem de uma forma sustentável e para que se torne até aliciante para as pessoas terem vontade. Pois, mas esse desenvolvimento tecnológico, quanto é que vai custar para o agricultor também? Tem que ser com apoios. Há 2 fatores que a vida de agricultor mudou muito. Hoje em dia, esta nossa geração é uma geração que para já estudou.
percebeu que todas as economias são rentáveis se as soubermos trabalhar. E todos os pequenos produtores que voltaram para o interior para trabalhar, todos eles vendem com marca própria. Raramente trabalham em cooperativas, que era o que acontecia antigamente, porque depois a cooperativa não valorizava o agricultor. Dedicava-se a vender mal, mas vendia, pronto. E eles ficavam todos contentes porque escoavam o produto. A mim hoje em dia já não me interessa escoar o produto, interessa-me é valorizá-lo. Claro. E essa é a grande diferença. Claro. Porque hoje em dia, as alterações climatéricas, assim, como ano passado, tive uma quebra imensa, mas se calhar não tive tanto. Eu tive no granel, porque eu continuo a vender algum azeite. Os azeites que eu faço são muito bons, que é este, mas depois tenho outro granel que também tenho azeites muito maus, e esse vende a granel. E aí é que eu tive a quebra, porque eu nesta, a produção já é tão limitada, tão pequena, nunca vou sentir. Sentes quando tens produções muito grandes. Agora, quando são produções pequenas, e hoje em dia há muitos produtores portugueses pequenos, mas todos eles trabalham com marca própria para se valorizar. Entendi. Para E distinguir o resto. de toda a tua produção, de toda a tua colheita, quantos por cento é usado para fazer o distintos, no caso? 5, 7%. 5, 7% da produção, Sim. da colheita? Esses 4.000 representam 5, 7% da produção total. O resto é venda a granel, que é um azeite que eu recuso-me a comercializar. Às vezes perguntam, mas não, esquece. Não, Olha, é um produtor honesto. Claro. não vale a pena. Prefiro vender a outra pessoa que vai Sim. depois engarrafar em garrafão. Que as pessoas quando vão ao garrafão é mais barato, mas depois sabemos que... Claro que sim. Mas esse azeite estás-me a falar para cozinhar serve? Não. Não? Azeites muito maus. Ok, pronto. Temos azeites que era para queimar na lamparina. Ok. Que era mesmo muito maus. Hum. Azeites. E há azeites mesmo muito maus. Cada vez menos, mas ainda se encontra, porque estamos a falar, quando tu tens uma senhora de 80, 90 anos, que é ela e pouco mais a apanhar a azeitona, Claro. ela, do início da apanha da azeitona até terminar, andou um mês. Pois. Agora, imagina a azeitona, um mês em casa, À espera. À à espera. Pois. Esquece. Não tens a mínima hipótese. Pois. É como, imagina, apanhares uma uva e deixares em casa um mês a ser pisada. Fica passa. Não vais ter vinho, não vais. Pois, Porque pois. não vais ter nada. Pois. Tem, mas não tem. Mas gente, 5% mesmo assim é pouco, não é? Que É porque não consegues. Para manter a qualidade disto é muito difícil. Mesmo. Não é só fazer o azeite. Há aqui um trabalho mesmo muito. Sim, nós vemos isso no Por- final, não Por é? isso é que todos os anos, quando provas o distinto, sabes que afinal não engana. Sim. Porque há esse trabalho de rigor e de tentar perceber a azeitona que nos é entregue se vai para o distinto ou não. Todo o processo, ao longo do processo tem várias temperaturas, e isso tudo faz a diferença que nós temos aqui. Entendi. E o distintos vem das aquelas tais oliveiras muito queridas, Sim. ou vem de um pouco de Vem um pouco vários, de tudo. um pouco de tudo? Sim. Mas a maioria são Mesmo. oliveiras centenárias. Sim. A maioria é. E Hugo, você hoje tem o distintos em outro país ou é só mesmo. Já começa a ter. Já começa a ter? Já começa a ter muitos pinos. Eu costumo dizer, chamo os pinos a nível mundial. Inclusive eu já ganhei estrelas Michelin com chefes internacionais. Boa. A última foi na Hungria, em Budapeste, com o nosso chefe português, o Tiago Sabarigo, Já sim. que há 2, 3 anos que ele ganhou a estrela e tem mantido. E eu comecei o projeto desde do início. O projeto em 2014, quando entra no mercado, eu decidi só querer trabalhar com estrelas Michelin. 2014 a 2016, sempre tive os clientes base, o Vila Joia, o Vila Vita, na altura o Miguel Lafay Colanda, e depois fomos crescendo. E a nível de gastronomia nacional, principalmente na capital, há uma revolução gastronómica. Há um antes e um depois do Je ne sais quoi.
também o crescimento do turismo de uma forma muito agressiva. Ainda me lembro que acho que foi o 2017, com aquela final da Liga dos Campeões aqui em Lisboa. Foi uma loucura. Eu acho que a partir daí Lisboa nunca mais parou. Uhum. Abrandou na pandemia, mas Sim, nunca mais parou. Hoje vamos a Lisboa, dá gosto, até me estou a arrepiar só de falar nisso. E eu aí percebi que havia um outro mercado, como o Via Graça e outros projetos que são lindíssimos. E também comecei a trabalhar com projetos que depois é que ganharam a Estrela Michelin, como o caso do chefe Oscar Geadas em Bragança, o Tomo da Ásia, o Midori no Penhalonga. Ou seja, eu comecei a trabalhar com eles e depois adquiriram a Estrela Michelin. Como os nossos parceiros aqui ao lado, que é o Eneco e o Arola no Penhalonga, também quando comecei a trabalhar com eles não tinham e depois passaram a ter. E isso deixa-me feliz, porque estou a trabalhar com pessoas muito exigentes e que continuam a apostar no distintos, e isso deixa-me... E que, obviamente, quando eles escolhem uma matéria-prima Claro. para se trabalhar, não É vão por- pegar qualquer coisa. Claro, né? Pegam tem que ser de alta qualidade, Exatamente. Depois, ainda agora tive uma história magnífica, porque tenho alguns sítios de ponto de venda, não muitos, mas tenho. Então saiu do Alma, vinham estado a jantar no Alma e quiseram ir procurar, ligaram-me onde é que podiam encontrar. E eu disse: olha, estás no Chiado, então podes ir à loja das Tábuas, que fica aqui o mais perto. Disse-lhe 3 opções, que são as 3 opções que eu tinha em Lisboa, que é a loja das Tábuas, a Garrafeira Napoleão e o El Corte Inglês, a parte gourmet. E depois eles acabaram por decidir a loja das Tábuas. Eu- E eu quando- eles eu- ficaram todos contentes. Eu, quando comprei a garrafa, comprei no El Corte Inglês. Sim. Sim, eles lá Sim, têm tudo. Exato. Tudo que é de bom está no gourmet. Exatamente. Mas essa a Garrafeira Napoleão, eu não sabia que também era ponto de venda do... Sim, é. sim. É lá em baixo Rua do Alecrim. Sim. É, Eles têm outra, depois tem outra no Príncipe Real, não é? sim. Esse Eles que é têm 3 ou 4. 3 ou 4, eu sei que Sim. tem 2 que é na... Aliás, eu por acaso descobri no outro dia, estava a almoçar no refeitório e estava a falar com um colega meu de vinhos e descobri que o filho da garrafeira Napoleão é meu colega de trabalho. Trabalha lá no Four Seasons, no Ritz Four Seasons, e depois trocámos contacto e tudo. Garrafeira Napoleão é aquela que a gente foi na prova da Quinta do Valado já há algum tempo atrás. Exatamente. Ali, na Exatamente. Rua do Alecrim. Exatamente, é essa. Quem está à frente ok. do projeto é A Mariana? a Ana. Ok. Ana é a que está mais à frente do projeto, na escolha dos vinhos e dos produtos. Mas eles acho que são 8 irmãos. É uma família numerosa. Grande, pois. Sim. Eu sei que eles também têm uma rapariga que trabalha no... Pá, costuma estar... Já teve, eu não sei se ela costuma passar por todas, mas sei que ela já a vi na Rua do Alecrim e também a vejo no Príncipe Real, que é a Mariana, A irmã. que também está lá sempre. E pronto. E então... mas pronto, acabou por ser coincidência estar a falar de vinhos. Sim, e depois exato. acabámos por trocar contactos e era o filho da... E, mundo é pequeno. Hugo, mas assim, por exemplo, quando eu digo internacionalização do teu produto, por exemplo, uma pessoa que esteja em Espanha consegue encontrar, consegue comprar, mandar para lá? Não dá? Como é que funciona isso? Vai tudo diretamente de Campo de Vibras. Consegui fazer uma coisa fantástica, que é todo o azeite é produzido, embalado e distribuído tudo de Campo de Vibras. Quando tu me pedes para o Via Graça ou me pedes para o Japão, sai tudo de Campo de Vibras. Então aquelas caixas que chegaram lá dias atrás, Tudo. de lá. É, tudo lá. É só uma questão de depois esperar mais um dia ou 2, porque depende do país. E eu vou dizer uma coisa, o cuidado é tão grande que eu fui guardar tudo, porque nós fazemos que abrimos as caixas Sim. para tirar Claro. as garrafas e guardar individualmente. E a embalagem, tudo ali certinho, separadinho. Aqui a garrafa vem com uma tela, né? Por fora. É uma rede da fruta. Exato. Aquilo. Que é também para proteger. Há um cuidado especial porque é um produto que Claro. pá, Vale a Produtos pena. especiais. Tem que que sim, ser, tem mesmo que estufar o peito e Tem que ter. dizer, pá, porra, é um produto Aquilo que de excelência. aconteceu eu só trabalhava com restauração e hotelaria e eram só embalagens de 12 garrafas.
E eu, quando foi a pandemia, foi quando abri o site, e aí sim, depois fiz a parte da logística, que é, por exemplo, posso vender à garrafa. Ou seja, aí diminui depois, se as pessoas quiserem só uma garrafa ou duas, também podem comprar. Ou seja, é como se fosse mais uma loja ou mais uma opção para as pessoas terem em casa. Mas isso surge depois na pandemia e hoje em dia já consigo pôr em qualquer parte do planeta. Olha, Ótimo. isso é excelente. Então, vou aproveitar isso e vou pedir para o Paulo, por favor, se puder colocar aqui na tela o Instagram do Distintos, que assim o pessoal que está nos acompanhando também pode aí seguir. Exato. E através ali do Distintos, com US no final, .pt, pode entrar lá, não é Sim. e adquirir aí o azeite. São alguns vídeos e algumas partilhas Uhum. foram. É isto, tá. É Vitor Norte. Pois. Essa é a página do Distintos, sempre Esse- em eventos. É, Eventos de golfe. Sim, e é aquela parte à frente. O ano passado fomos, agora aí mais em cima, um Mais bocadinho, assim. aqui. Aqui esta. Sim, Aham. o ano passado fomos o produto do ano pelos prémios da Aresp, da Associação De hotelaria. de Hotelaria e hotelaria. Restauração. O ano Uhum. passado fomos o produto do ano. Boa. Pois também foi mais do que merecido, né? Quer dizer, quase todos os restaurantes estrelados em Portugal utilizam o azeite. Se não fosse produto do ano, o que é que seria? Pois Claro, é verdade. exatamente. Isso foi aí dos prémios do cinema, Ah, que é os prémios Aquila. Depois temos ali a parte da revista, da Face Food Magazine, uhum. que este ano também entramos na revista. Aqui está, aqui no canto, exatamente. Yeah. E Hugo, nós falávamos aqui em off sobre aquele teu projeto do Distintos também, mas com aquela embalagem Em porcelana. exatamente, uma garrafa em porcelana. É a única no mundo, né? Esse projeto foi engraçado. Surgiu no Golfe, porque um dos patrocinadores, além do Distintos, é a Costa Verde, as leis portuguesas, 100% porcelana. E numa conversa surgiu que podíamos fazer algo em conjunto, um bocado também partilha de contactos. Então, através do Paulo, surgiu a ideia de. A base principal, supostamente, era um prato para juntar à garrafa e oferecer no Natal. E depois, na conversa, o Paulo achou que devia fazer mais qualquer coisa e disse: Olha, ele tinha-me levado alguns pratos para eu escolher. Diz: Olha, estes pratos ficam para ti, ofereço, mas eu depois apareço com a ideia. Passado 2 meses, manda-me um vídeo a dizer: Olha, o teu projeto é este. Então surge a garrafa de porcelana, o primeiro azeite no mundo engarrafado em porcelana portuguesa. Foi na altura da pandemia, e então começa a nossa aventura em conjunto, que foi andarmos pelo país, de norte a sul, onde começamos em Bragança e acabamos no Algarve, e fomos a todos os clientes do Distintos e da Costa Verde, porque a Costa Verde é uma empresa que trabalha com muito distribuição, não clientes como outros Distintos, que é o cliente final, que é a Robalo, os Irmãos Peixoto, muita distribuição da hotelaria e da restauração em Portugal. E então andamos a divulgar. Na altura era para ser o Paulo, depois surgiu a Daniela, que é uma das comerciais da empresa, e já vão 3 anos nesta aventura que temos estado a promover este filho em conjunto das duas empresas, que surgiu para oferecermos na altura da pandemia, para dizer que estávamos cá, está toda a gente viva e vamos Claro, continuar. vamos continuar. E como vimos, passou a pandemia e estamos cada vez melhor, o que é bom sinal. E depois achamos que devíamos também entrar no mercado com mais uma opção e uma oferta. E aí sim, eu uso o Distintos que existe na garrafa de porcelana, também é diferenciador, porque é só das oliveiras do meu pai. Ou seja, aproveito as oliveiras do meu pai, que são poucas. Eu digo pouco, são 150, 200. E é dessas que eu aproveito para a garrafa de porcelana. Faço cerca de 200 garrafas, pelo menos, pela última vez que vi.
Sim, 200, 100, depende muito do... Do ano. O ano passado foram 50. Pois. Primeira vez acho que fizeste a 50 primeira edição, acho que garrafas foram num- 200. Sim. salvo erro. Era o que surgiu. Era o que surgiu, exatamente. Pois. É o que há. Não há... E é uma garrafa bonita, que eu tive o privilégio de ver a garrafa. Sim. É uma garrafa mesmo. E provar então, aquilo era ótimo. E também é um item de colecionador. Sim, sim. É um bocado por aí. é um objeto colecionável, exato. Então, Sim. claro que o que está lá dentro, o produto, toda a gente sabe que é fantástico. Mas a garrafa em si também Sim. é muito bonita mesmo. É quase. Olha, eu não conheço nenhum vinho que hajam só 50 garrafas. Exatamente. Portanto, Exato. mais exclusivo que isto Exato. É quase impossível. é quase impossível. É extremamente exclusivo esse distinto da garrafa de porcelana. E também encontra-se nas tuas lojas? Ou como é que Não, é? Essa já é mais. Esse é só mesmo exclusivo. Sou a única pessoa que vende, sou eu. Ou seja, a pessoa se quiser comprar tem que ser diretamente comigo ou pelo site ou isso. Mas não tem em lojas. Aí, como estavas a dizer, não vai existir no Vermelho ao Corte Inglês. É bom, mas não chega a... Nem nesse, nem em Em mais nenhuma lado loja. nenhum. Também não faz sentido, a produção é tão pequena Não, que não... aquilo é uma coisa, é um filho que não quero deixar a ninguém. É mesmo 100% meu. Surgiu, a quantidade é pequenina, então não vou brincar com essa parte. Claro que sim, claro que sim. Faz todo sentido isso. Deixar guardado e vendendo aos poucos, não é? Claro. Claro, E também isso valoriza. claro, exatamente. Só Valoriza aqui o teu trabalho. uma última pergunta, Hugo. O azeite evolui em garrafa, como o vinho, ou não? É assim, evolui. Só que ao contrário do vinho, o azeite não pode evoluir. Porque ou está por engarrafar, do momento que passa para a garrafa, a lei só permite 1 ano e meio. Ok. Ou seja, para poderes fazer um lote de envelhecimento, tens que o deixar em tanques. Nós trabalhamos com tanques de inox, pela higiene daquilo, porque a barrica não vai fazer nada no azeite. Claro. Então os tanques são todos de inox. E para eu poder fazer um envelhecimento e que a lei me permita, tem que estar em tanques. Mas depois também em glório, porque de alguma maneira tenho que o engarrafar. E depois só tenho 1 ano e meio. Por isso que é quase impossível fazer. Posso fazer para amigos, mas a nível comercial um azeite envelhecido e isso não faz sentido, porque depois tens muito pouco tempo para usar. comercializar. Ok. Então não... Sim, diminui o teu tempo, não é? Ou seja, a não ser que juntes um grupo de amigos e sabes que vão comprar-te aquele lote todo, então deixas-o estar a envelhecer 10 anos e dali a 10 anos dizes assim, olha, o lote está pronto, e aí compras, mas por exemplo para um restaurante ou para um supermercado ou isso, Não dá Não para dá. fazer. Não dá. é um trabalho inglório, Pois, porque não tens tempo para... Tem que ser um trabalho muito bem pensado para o venderes logo. E aí sim, tu em casa não te obriga, por exemplo, tu em casa podes ter a garrafa 20 anos, mas é em casa, ou seja, agora no supermercado não podes ter. Não podes ter. Isso depois vai muito ao gosto da pessoa. Claro que sim. Um dia a gente vai criar vamos comprar um lote da Hugo e vamos criar o azeite do meia rolha. Olha, por que não? Claro. Então, Quem sabe? Pois, vamos lá, vamos Bem, ver um dia. agora infelizmente está na altura, não é? Sim, não está sei. naquela altura chata Sim, né, de acabar. de acabarmos. Mas o Diogo, acho que aquela pergunta que você sempre faz aí pro pessoal, pro Hugo também, Pô, acho também que, serve. Sim, por mais que o Hugo trouxe aqui o azeite sim, hoje, pronto, a gente eu também acho tem que que fazer. também serve. Acredito que o Hugo também seja um grande provador de vinho. Portanto, Hugo, aqui vai a última pergunta, que é: se o mundo acabasse amanhã, qual seria o vinho que escolhias para beber hoje? Só tenho uma opção. Só é tens isso? uma opção. Tens uma opção. E lembrando que era aquela garrafa e depois não ia provar nunca mais nada, porque o Eu vou mundo ia escolher acabar. o Mos. Mos? É um vinho de Vila Nova de Fascoa e é um projeto também super familiar, e fica aqui a dica para vocês irem à procura, que é o Mos. Ok. Nós temos um colega de Foscoa, não temos? O Edgar.
Eu sei que ele é do norte, mas não ele- sei não, precisar. Acho que é Foscoa, É? acho que é Então, Foscoa. olha, Então hoje Aqui já, o lhe- mote- hoje já lhe vamos. Eu E aqui o pergunto. mote para, Pois. para tentarmos procurar o vinho Vamos tentar procurar o vinho e e trazer, trazer aqui, e exatamente. trazer aqui ao podcast. Deixa ele, acho que ele deve ir até aí qualquer dia desses, a gente fala com ele para. Aquilo é- aquilo é mas dele também também. deve ter distribuição aqui, de Sim, certeza sim. absoluta. A aldeia chama-se Mós. Uhum. Daí O nome do vinho. O nome do vinho. Mas também por causa das Mós da transformação da uva. Mas é Mós. Ok. E branco ou tinto? É o grande reserva. O grande reserva? Sim. Estamos a falar de que castas? Epá, isso agora já está. Já é muito específico. Mas pronto, fica aqui a... Mas a gente vai procurar, atrás, a gente vai- exato. Vamos dar um Google. Claro, Vocês vamos dar gostam. um Não, Google. o Google. O Google tem tudo. Grande Hugo, mais uma vez obrigado. Eu aqui Foi um agradeço. gosto de cá ter-te. Mais Obrigado, mais Hugo. dia. Foi rápido, mas foi maravilhoso. Pois. E Já sabem, para nos seguir é só carregar lá, seguir, deem um like aqui no nosso vídeo, continuem a ver os nossos, se quiserem ver lá mais para trás o que é que nós andamos aqui a fazer, vão lá ver, temos imensos convidados interessantes para poderem ver e bebedeiras e tudo isso. e tudo isso, muito vinho. E pronto, e já sabem, sigam a nossa Claro, página. Sigam a nossa página, sigam a página aqui também do Hugo, não é? Do Claro. Azeite Distintos e não deixem de provar esse azeite nunca na vida, porque está aqui um trabalho mesmo de excelência, não é, pessoal? Só há um problema com este azeite, é que a partir do momento que começam a bebê-lo, já dificilmente voltam para os Exato. outros. Exatamente. E depois já são outros. Isto não é um problema, mas quer dizer, para o Hugo é bom, não é? É uma boa vantagem. É uma boa vantagem. Yeah. Bom, é isso. Um abraço, Um abraço a todos. Então. Obrigado próxima. e até a Obrigado, pessoal. próxima. Obrigado. Obrigado.